Falar de culpa também é falar da capacidade que a gente tem e da força emocional, psíquica, espiritual que a gente tem para suportar o que a gente erra, para suportar erros que a gente comete no dia a dia, para suportar erros que a gente já cometeu nessa vida e também erros de vidas passadas, porque hoje em dia existem muitas terapias que facilitam o acesso aos registros akáshicos e que nos levam a eventualmente ter essa informação. O sentimento de culpa ou remorso é também um capítulo do livro Mensagens do Grande Coração, dos espíritos Ramatiz, Nicanor e Akhenaton. Esse capítulo específico é do Nicanor. Eu vou ler alguns trechos e comentar, mas aqui a gente vai entender um pouco melhor essa questão do sentimento de culpa e do quanto isso tem a ver com a nossa predisposição a ficar apegado a questões que a gente considera que a gente tenha feito muito errado e que a gente precisa também ter uma humildade para entender que a gente erra sim e tá tudo bem. E a partir do momento que a gente tem a consciência e a força emocional de saber, pô, fiz errado, vou melhorar na próxima, isso também é humildade. E um segundo ponto que ele vai trazer aqui é a percepção de que a gente está o tempo inteiro amparado pelos amigos espirituais que estão torcendo pela gente e que estão disponíveis para olhar o erro que a gente cometeu, independente de qual erro for, e para dar a mão para a gente e falar, ó, vem cá, vamos levantar, vamos fazer de novo, sempre tem uma nova chance. Então eu vou começar a leitura do meio do capítulo, é um capítulo um pouco maior, e eu selecionei alguns trechos que são mais interessantes e de mais fácil compreensão, né? Então vamos lá. No trabalho de recordação do passado, há necessidade de desenvolver um sentimento de humildade tão grande que permita a visão da realidade sem revolta, sintoma de amor próprio a impedir o aproveitamento do que é recordado. O espírito submetido a essa prova recebe uma bênção de esclarecimento, mas deve mostrar-se digno dela pela capacidade de tolerar a verdade, por mais que ela lhe seja desfavorável. E já vou fazer um parênteses para dizer assim que, como eu sou terapeuta do campo vibracional, né, e trabalho com as ondas teta, eventualmente vem realmente informação desse registro. E num primeiro momento, o que mais vem são memórias e recordações, tanto dessa vida como de outra, de situações onde a gente foi vítima. Porque é mais fácil a gente começar a acomodar primeiro situações onde a gente foi vítima. Depois de um tempo, quando a gente sente que a pessoa, né, o cliente que eu estou atendendo, ou eu mesma na minha terapia, quando a gente percebe que está mais forte emocionalmente, aí sim vem outro tipo de informação, com lembranças, com informações dessa ou de outra existência, onde a gente não foi tão bonzinho assim, né? Onde a gente causou dano a nós mesmos ou a outra pessoa. Enfim, retomando aqui. Que o espírito, em seu próprio benefício, deve elevar-se a um plano de compreensão tal que possa olhar-se com isenção de ânimo e mostrar que no presente, além de repudiar as atitudes tomadas anteriormente, tem o valor de aceitar a verdade e dela tirar proveito. Que não se envergonhe diante de seus amigos espirituais. Aceite humildemente a realidade de ter errado, sentindo a alegria de, mesmo assim, contar com amigos desvelados que, por sua vez, também já necessitaram de amparo semelhante e estão, como ele, o aprendiz, envoltos no manto da misericórdia divina, a renovar-lhes as oportunidades de trabalho nesta cadeia interminável de amparo que vai de Deus ao mais pequenino dos seres viventes. Então ele fala exatamente o que eu já comentei anteriormente, e acho que agora até como exercício vocês podem pensar nessa vida mesmo, quantas coisas vocês se recordam de que vocês fizeram alguma coisa que deu ruim, que vocês se prejudicaram ou prejudicaram alguém, intencional ou não intencionalmente, e que vocês se arrependeram, né? E esse arrependimento é a culpa.
Então, para que a gente se arrepende? A gente não se arrepende para ficar amargando esse sentimento e arrastando corrente. O arrependimento serve para você tomar consciência de que aquilo que você fez não é para fazer mais e falar, ok, não vou fazer mais, vou fazer outra coisa, vou seguir adiante. Isso é o ideal, é cortar essa corrente, é cortar esse gancho energético a partir da tomada de consciência, e a partir disso a vida com certeza vai botar uma experiência semelhante na nossa vida para que a gente se coloque à prova e faça de fato diferente. Né? Parece uma equação muito simples, né? Percebi, me arrependi, cortei, tô na humildade de perceber que ok, errei, beleza, vou pra frente, quero uma outra prova onde eu vou tentar acertar. Parece bem simples. E se a gente conseguir mudar a crença de que é difícil, é simples mesmo. Então, seguindo aqui no texto, ele continua assim: que se precavenham os que recordam de se revoltarem contra si mesmos e contra seus próprios atos. Essa prova de humildade decidirá no maior ou menor aproveitamento do trabalho. Confiança no amparo divino, aliada ao sentimento de humildade diante da verdade chocante, produzirá força de superação que dará ao espírito a consciência de sua vitória no presente, pois que pisa impávido o dragão do erro e da revolta contra si mesmo, mostrando-se diante da vida tal qual é, sem se perturbar na certeza íntima da vitória. Alimentar o sentimento de culpa é demonstrar falta de fé na possibilidade de renovação que o Senhor nos oferece com a vida radiosa de bênçãos. É negar-se à reação ao erro e acomodar-se na indiferença diante da vida mais alta. É desprezar os meios que o Senhor oferece a cada instante para aprendizado feliz no bem. O sentimento de culpa é uma acusação do espírito a si mesmo. Deus não acusa. Se nos unirmos a Ele, seremos auxiliados e não acusados. É ainda uma rebeldia diante da necessidade de renovar-se e adquirir, com esforço, novas possibilidades de ação. É um desejo subconsciente de permanecer inativo, acomodado às situações que viveu e das quais teria que se esforçar para afastar-se. Então, isso aqui também traz a lição do vídeo passado. Eu vou deixar aqui o link no final para quem não viu, dizendo assim que a gente tem muito mais informações no nosso inconsciente do que a gente imagina. Então, muitas vezes a gente quer se libertar desse sentimento consciente de culpa, mas no nosso inconsciente isso tem algum motivo, tem alguma crença, tem alguma razão de ser. E aí a gente tem que recorrer a outra instância da nossa consciência, que é o superconsciente, ou o eu superior, ou a nossa essência divina, porque a nossa essência é perfeita, nela não tem erro, não tem culpa, não tem esses sentimentos que nos apegam. E estar em contato com essa nossa supraconsciência, com a nossa essência ou centelha divina, é estar em contato com o Criador de tudo que é. Aqui no texto ele usa o termo Deus, mas a gente pode traduzir Deus por lei, logos, criador de tudo que é, enfim, o nome que vocês quiserem dar. O importante é a gente realmente usar a metáfora de subir, elevar nossa vibração e estar nesse lugar, alcançar esse lugar que é o nosso estado natural de ser. E para concluir, um último parágrafo. Vós não sois culpados. A culpa é um sentimento negativo estático. Errastes e podeis corrigir hoje, com denodo, os atos impensados do passado. É uma linguagem que não é estranha para nós, né? De um outro tempo, mas vamos traduzir, né? No popular. Pô, errei, posso corrigir, né? Errei, não foi porque eu quis. Ou se foi um erro, uma culpa, vocês podem ter pensado, mas eu fiz porque eu quis, foi intencional. Mas aquele nível de consciência não tinha um nível de consciência atual. Então, nesse sentido, tudo é passível de ser corrigido. Seguindo no texto, diante de Deus não existe culpa, existe invigilância e erro temporário, após a renovação através do ressurgimento da verdade cristalina que desperta a alma
e a induz a desfazer o engano. Jesus, em sua passagem pela terra, demonstrou qual a atitude do Pai diante do homem que erra. Não teve uma palavra de recriminação para a pecadora, não se afastou da samaritana, não se negou a comer com o publicano. O que significa isso? Que não existe, para quem errou, a possibilidade de estar degradado do amor, a não ser que por si mesmo dele se afaste. Guardai a revolta subconsciente contra a sua própria condição espiritual, suportai-a, sede generosos com vocês mesmos, como é generoso o Pai que vos assiste. Seja humilde diante dele, aceite o amor, como o doente que se submete docilmente aos cuidados de quem o deseja curar. Sejam pacientes e sereis vitoriosos. Suportai a vós mesmos tal qual sois, com humildade, porque o Pai está providenciando a sua renovação através do trabalho e do amor. Paz e amor, Nicanor. Muito bonita essa última mensagem, né? Porque nos convida a cuidar da gente, a ser gentil com a gente, do mesmo jeito que a gente é com a nossa melhor amiga, com o nosso melhor amigo. Toda vez que, né, vem uma pessoa que a gente gosta muito e conta uma baita de uma cagada que fez, a gente fala, calma, tenha paciência, você vai ter outra chance. Por que a gente não faz isso com a gente, né? Então é isso, estou finalizando por aqui. E deixando o link, conforme eu falei, vou deixar o link do vídeo anterior para quem não viu, sobre as 3 zonas da consciência. Então me ajudem aí, crescer esse canal, compartilhem, digam aí que gostaram e deixem comentários, qualquer pergunta também podem mandar que eu respondo. Até a próxima!